Mais um Espiritualidade na Ação. A temática de hoje é favela nos orçamentos de São Paulo, maior cidade da América Latina e demais municípios do Brasil. É um desafio grande, mas precisa ser enfrentado. Portanto, para debater conosco hoje está a vereadora Keiti Lima. Como vai, Keiti Lima? Que prazer incrível estar aqui para discutir esse tema tão importante da gente pensar cidades mais justas, cidades mais igualitárias, cidades com menos desigualdade, cidade onde todas as pessoas possam viver bem. A gente fala sobre favela no orçamento, é sobre a luta por igualdade. Eu estou muito feliz de estar nesse canal tão importante falando desse assunto tão urgente. E na nossa alegria é que tem uma rede conosco, veja só, a rede Pop TV, Rio Grande do Sul, que transmite pelo canal 23.1 e também TV Sobradinho, transmite pelo canal 45.1. E outros canais que entram em sintonia, porque o ICL está cada vez mais potente como meio de comunicação que trabalha a partir da visão do Reino de Deus, que, lógico, você sabe muito bem, visão do Reino de Deus é a visão que está mais próximo de pedir transformação, de pedir uma sociedade mais justa. Tanto é que no livro de Tito, que é o Novo Testamento, no livro de Tito, o capítulo 3, no versículo 1, lembre-se que os pobres são muito mais importantes que os ricos. Lembre-se que aqueles que estão em necessidade precisam muito mais de nossa ajuda. Tito, capítulo 3. Gente, isso tem tudo a ver com favela no orçamento. É isso mesmo, Keiti? Jesus Cristo, né, Freio, nos ensinou a partir das suas atitudes, a partir das suas ações. Jesus Cristo, ele andava com os marginalizados, ele andava com aqueles que eram excluído da sociedade. E como a discípula de Cristo, não poderia estar lutando em outra trincheira de luta que não fosse a luta para que todos tivessem seus direitos garantidos. E para que todas as pessoas tenham seus direitos garantidos, a gente precisa garantir que o orçamento não fique na mão de poucos, mas que o orçamento chegue nos bairros das periferias e das favelas, para que os direitos que deveriam ser garantidos, que a gente nem deveria estar discutindo, realmente chegue, para que as pessoas vivam bem. E lutar por isso é lutar por uma cidade mais justa, é lutar e fazer o que Cristo nos ensinou, que é amar e lutar por justiça. Keiti, existe uma DPF, chamada de ADPF do povo de rua. ADPF do povo em situação de rua. O Supremo Tribunal Federal obrigou a União, o Estado e o município colocar na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quantias concretas, quantias definidas para atender às demandas e à dignidade dos nossos irmãos em situação de rua. Como você está vendo isso? Frei, a gente está aqui na Câmara Municipal de São Paulo fazendo, inclusive, a discussão da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, como o senhor mesmo falou. Eu sou titular dessa comissão, faço parte dessa comissão aqui na Câmara, e é muito importante que a gente tenha diretrizes concretas, orçamentos direcionados, né, para não deixar esse lugar. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem 128 bilhões orçado para esse ano e apenas 9 estão destinados para algo e muito vazio, sem nenhum, por exemplo, não tem nenhum orçamento destinado para pessoas em situação de rua. Olha que absurdo da gente na cidade mais rica da América Latina não ter dentro da LDO nenhuma meta, nenhuma diretriz
para pessoas em situação de rua. Isso é inadmissível, né? Para mim, isso também é uma atitude de, inclusive, negar a Cristo que está no outro, né? Porque Cristo está em mim, Cristo está no Senhor, Cristo está em todo mundo que está nos assistindo. A LDO, ou melhor, não a LDO, a DPF do povo em situação de rua determinou uma verba concreta. E já tem mais de 10 anos que essa verba foi definida. E até hoje, nem 5% dos municípios estão botando em prática. Falta fiscalização, falta controle, falta monitoria ou falta vergonha na cara? Acho que falta tudo, Frei. Acho que falta fiscalização, acho que falta monitoramento, mas também falta vergonha na cara. Falta vontade de lutar contra a desigualdade. Falta compromisso, falta responsabilidade, falta compromisso mesmo, assim, eu acho que tem as pessoas que estão tomando essa decisão são pessoas privilegiadas que estão muito confortáveis no seu privilégio e que não estão querendo construir cidades mais justas, né? Porque como que a gente não olha para os nossos irmãos que estão passando frio, que muitas vezes morrem nas calçadas, né? Nesse frio que está acontecendo aqui em São Paulo, por exemplo. Então, falta também muita vergonha na cara de pessoas que estão no poder público para colocar isso em ação. A gente sabe que tem muitas cidades que o problema não é dinheiro, como aqui na cidade de São Paulo, que o problema é uma decisão política. Então, como que a gente tem pessoas no poder público que não estão tomando essa decisão? Né? Como que a gente precisa construir cada vez mais cidades que cuidem de gente, cidades que tenham compromisso contra a desigualdade, cidades que olhem para as pessoas, que não decida quem vive e quem morre nessa cidade. E nenhuma cidade não tem nenhum Deus, prefeito e vereador nenhum é Deus para decidir quem vive e quem morre. Então precisa se construir cidades que cuidem de gente. Então, para mim, além de fiscalização, além de monitoramento, o que mais falta é vergonha na cara e principalmente de amor ao próximo. Olha só, nós entendemos que a lei de diretrizes orçamentárias é um direito do povo. Também sabemos que a sociedade precisa exigir da Câmara e da Prefeitura de sua cidade audiência pública para discutir o orçamento. Mas o povo está tão assim desacreditado das autoridades que não estão exigindo um direito seu, que é a audiência pública para discutir orçamento. O que você dá de dica? Que eu soube que você, enquanto mandato de vereadora, convocou recentemente uma audiência pública enquanto mandato para discutir orçamento. O que escalar isso a nível de Brasil? Como escalar isso a nível de Brasil? E como motivar o povo do Brasil inteiro, de cada município, a exigir a audiência pública do prefeito e da Câmara? Eu acho, Frei, que todo parlamentar, todo vereador, deputados que tem compromisso com a luta da desigualdade, precisa, inclusive, fazer audiência, porque muitas vezes as pessoas nem sabem do que é uma LDO. E não tem obrigação mesmo de saber, no nível tão de desigualdade que o Brasil está, que as pessoas estão lutando para sobreviver, para colocar comida na mesa. Então, a gente precisa cada vez mais de mandatos pedagógicos, que chame a população e que converse, que fale o quanto que isso afeta o dia a dia, né? Porque o que o orçamento está dizendo é quais bairros que vai ter dinheiro para saúde pública, para educação, para esporte, para saneamento, para moradia digna. É disso que a gente está discutindo. A gente está discutindo sobre o presente e sobre a construção de futuro. A gente precisa ter um futuro. Pessoas pobres precisam ter o direito de ter um futuro. Então, eu acho que é falar e trocar esse papo meio reto mesmo. Esse papo que o movimento social sabe fazer muito bem, que é trocar em um lugar muito direto sobre quanto que tem pessoas aqui decidindo sua vida e que você precisa vir para cá e construir e decidir também qual é a cidade que você quer. E aí eu acho que também tem algo que também as câmaras precisam também se comprometer, que é colocar em horários, audiência pública, em horários que trabalhadores possam estar.
A minha audiência pública foi no fim de semana, porque foi uma solicitação de pessoas periféricas, que só poderia vir discutir a lei, o LDO, no fim de semana. Então, no fim de semana, a gente estava aqui na Câmara discutindo isso. A gente precisa fazer essa discussão de uma forma profunda, de uma forma realista, de uma forma comprometida. E não tem ninguém melhor do que as pessoas que sentem a desigualdade para dizer o que precisa melhorar na cidade. São as pessoas que pegam ônibus que sabem o que precisa mudar do transporte público. São as pessoas que com filas e filas no SUS que sabem o que precisa mudar. São as pessoas que estão na fila para colocar seu filho nas escolas públicas que sabem o que precisa mudar na educação. Então, são essas pessoas que a gente precisa discutir. São com essas pessoas que a gente precisa também trocar ideia, porque todo mundo aprende, todo mundo ensina. Quando a gente faz uma audiência pública, todo mundo sai aprendendo um pouquinho mais e ensina algo. Então, que a gente possa cada vez mais fazer essa discussão, Frei, porque tem algo que foi muito nocivo para o nosso povo, para as pessoas trabalhadoras, pobres, negras, mulheres, que foi essa discussão de que a gente não discute política. E aí, até hoje, tem pessoas que acreditam nisso. Mas enquanto a gente não está discutindo política, enquanto a gente não está discutindo para onde está indo o dinheiro, enquanto a gente não estiver discutindo qual é o nosso compromisso como sociedade mesmo, as pessoas em situação de rua, tem pessoas decidindo por nós. E não dá para mais ninguém decidir por nós, porque somos nós as pessoas que mais sentem a desigualdade. Então, somos nós que temos que ocupar a Câmara, brigando pelos nossos direitos e brigando pelos direitos daqueles que estão em situação de rua que sequer pode lutar pelos seus direitos. Kate, a importância da lei de diretriz orçamentária só vai assim ganhar assim potência quando a gente encontrar um município do Brasil que levou a sério isso daí e o povo participou e fez grandes mudanças. Por exemplo, eu conheço uns 10 municípios onde o povo exigiu que o ônibus fosse de graça e colocado no orçamento o ano inteiro. Você tem alguma experiência concreta para nos relatar? Uma das experiências que eu mais admirei e que desde quando eu estava decidindo, né, se ia vir candidata, e aí essas possibilidades de ser uma parlamentar, eu falei, assim que tiver um mandato, eu vou fazer uma experiência que eu conheci a partir de Áurea Carolina, que foi vereadora lá em Belo Horizonte, deputada federal por Minas Gerais, que é emenda participativa. Então, disparar um formulário, as pessoas colocarem suas emendas e pessoas que não é do mandato decidirem para onde destinar. Então, é super participativo, porque, por exemplo, as próprias pessoas da cultura decidem para onde vai a emenda de cultura. Qual é o projeto que vai a emenda. Isso é algo que é fenomenal. Porque primeiro que as pessoas começam a entender como funciona o mandato. E outras pessoas participam. Então as pessoas, isso vai acontecer no nosso mandato, a gente vai lançar um formulário e as pessoas da cultura da cidade de São Paulo vão decidir para onde vai a emenda de cultura. Para onde vai a emenda das pessoas de moradia, vai decidir para onde vai a emenda de moradia. As próprias pessoas da cidade decidem para onde vai. E hoje a gente tem experiência no Brasil todo. Você tem experiência lá em Recife, que já faz isso, em Belo Horizonte, que faz isso, no Ceará, que faz isso, lá em Vitória faz isso. Então, tem vários parlamentares comprometidos com essa transparência e principalmente com a participação popular. As pessoas precisam decidir para onde vai o orçamento da sua cidade. E aí, se eu preciso fazer um parque ou investir no SUS, a própria população decide para onde vai investir essa emenda. E aí, óbvio, Frei, que o ideal seria cada vez mais participação popular no orçamento da cidade. Porque a emenda é isso daqui. O orçamento da cidade é o que realmente faz a mudança. E aí, para isso, a gente cada vez mais precisa lutar, mas a gente também precisa de um executivo e de prefeito que sejam engajados nisso, que entendam a importância da participação popular, que entenda que isso muda a história da cidade. E, infelizmente, eu não conheço nenhuma cidade aqui na cidade de São Paulo que prefeitos estejam comprometidos, porque a gente também tem um problema de divisão de poder. O que aconteceu foi o que a experiência, né? Acho que tem uma experiência da própria Luísa Erundina, quando ela foi prefeita, que foi a partir da Luísa Erundina que se faz a subprefeitura, para descentralizar o poder. E a gente precisa cada vez mais descentralizar.
A gente tem mais de 12 milhões de pessoas na cidade de São Paulo. Uma pessoa não dá conta, não. Mas se cada pessoa, se a gente descentraliza e a gente tem como central a diminuição da desigualdade, quem ganha é todo mundo, é a cidade que ganha. Mas para isso a gente precisa cada vez mais eleger pessoas que estejam mais comprometidas com a diminuição da desigualdade do que com o poder. Muito bom, excelente. Eu quero comunicar com alegria a todos vocês que cada vez mais o ICL tem um compromisso com as pessoas mais pobres. A quantidade de bolsa que o ICL está dando a partir de sua contribuição mensal está crescendo. Por exemplo, só a Educafro tem mais de 150 pessoas estudando mandarim no ICL com bolsa 100%. Mas isso graças a você, assinante do ICL, que se beneficia dos mais de 300 cursos que o ICL fornece, bem como propicia que o povo pobre da Educafro, o povo pobre do MST e de outras 40 entidades tenham acesso a bolsas gratuitas para fazer o curso. E parabéns à juventude, ao povo da Educafro, que está fazendo mandarim. Por quê? Porque a Educafro conseguiu um acordo com a China, onde vamos mandar 100 pessoas afro-brasileiras para concluir o estudo de mandarim na China e iniciar um curso de TI, engenharia de computação, sistema de computação, qualquer curso de TI, de acordo com a aptidão de cada um. Então, isso tudo só é possível porque o ICL está sendo esse braço solidário. A temática de hoje é favela nos orçamentos de São Paulo e do Brasil. E você, que está assistindo agora, ao vivo, ou que está assistindo depois nas redes e no YouTube, dê seu like, envie o link para todas as pessoas amigas que você ama, porque esse tema é muito importante. O Brasil está ruim porque falta mais participação social em tudo, principalmente no destino dos orçamentos públicos. Kate, nós estamos quase chegando ao fim do programa. O que você diria para ampliar a participação do povo aqui com você, em São Paulo, na Câmara dos Vereadores, e ao mesmo tempo servir de modelo para outros lugares do Brasil? Frei, quando eu estava pensando, inclusive, sobre o programa, me veio muito uma passagem que está na Bíblia, que é sobre quando João ele diz, né? Se você tiver duas túnicas, você dê uma. Se você tiver 2 alimentos, você também dê um. Fiquei muito pensando, principalmente quando a gente pensa em pessoas em situação de rua, quando a gente pensa em colocar a favela no orçamento, né? A nossa fé. É muito importante a gente orar contra as injustiças, mas a gente também precisa agir. A gente também precisa ter ações para isso. Então, eu convido a todo mundo a ter ações, a colocar a sua fé a partir de ações, a colocar a sua fé a partir do próximo, a partir de ações para o próximo, né? Então, a gente colocar na favela no orçamento é também a gente cuidar de todo mundo. É sobre cuidar de mim, sobre cuidar de você, sobre cuidar do outro, é sobre cuidar daquele que você nem conhece. Mas a gente precisa colocar a nossa fé em ação. A gente precisa se preocupar com o outro. Então, convido a todo mundo a cada vez mais estar inserido na política, entender quais são as decisões que estão tomando as câmaras das cidades inteiras e se o vereador, o deputado que você votou não fizer, vá lá cobrar. Vai cobrar por você, pelos seus filhos, pelos seus pais e por aqueles que não pode cobrar. Né? Eu acho que seguir o exemplo de Cristo é lutar contra as injustiças, é lutar para colocar a favela no orçamento, é lutar para que tenha nenhuma pessoa em situação de rua e que a dor das pessoas em situação de rua também doe em mim, também doe em você, também doe no Frei, também doe em todo mundo. Eu acho que não há, para mim, não tem como seguir, ser discípula de Cristo sem lutar contra a desigualdade. Toda vez quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs fazendo algo para aumentar a desigualdade, para mim ele está negando mesmo. Na verdade, eu penso assim, essa pessoa nem sabe quem é Cristo, nem entendeu que amou Cristo, que Cristo veio a essa terra e falou.
Então, essa pessoa precisa ter um encontro com Cristo, porque toda pessoa cristã, para mim, Frei, eu até entendo quem não é cristão, quem não tem fé nenhuma, né? É, quem tem fé em Cristo, ele que andou com os marginalizados, ele que pregou o amor, ele que falou sobre caridade. Como que a gente não luta por um mundo melhor, né? Eu sou militante porque eu sou cristã. Eu só sou militante porque eu sou cristã. Não teria como eu ser cristã sem ser militante. Então, eu convido a todo mundo a pensar a favela no orçamento a partir do amor de Cristo, por nós, por mim, por você e por todo mundo. E que a gente consiga colocar a palavra de Deus não de uma forma distorcida, não de uma forma sobre poder, não de uma forma quando nos convém, mas realmente ser humilde, responsável e comprometido na luta da desigualdade como ele foi. E sua rede social, qual é? Minha rede social, gente, eu estou em todas as redes como Quente.Lima. Eu estou muito feliz de estar aqui, da gente falar sobre isso. Eu espero que vocês realmente compartilhem e que vocês cada vez mais conversem com o vizinho, conversem com a família, conversem com a pessoa que você encontrar no transporte público sobre a nossa responsabilidade de construir um país melhor, sobre a nossa responsabilidade de ter nenhuma pessoa em situação de rua. E aproveitando, se na sua cidade fizer frio, pegue aquele casaco que você não usa, dê para uma pessoa, divida seu alimento. Vamos construir cidades mais humanas. Vamos olhar para o outro como irmão mesmo, porque a pessoa que está lá, cada pessoa, nós somos irmãos em Cristo. Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim. Programa de hoje, Favela no Orçamento, em São Paulo e no Brasil. Ele é um programa de hoje que está provocando a você, cidadão, dos 4 cantos do Brasil, a abraçar mais a participação social nas demandas e nos orçamentos públicos. Precisamos de ver você fazendo isso. E para você perceber que é missão nossa enquanto cristão, veja esse texto bíblico de Mateus, capítulo 19, versículo 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem seguir-me. Olha, esse texto de Mateus ele é muito vigoroso, porque ele mostra que não tem sentido você ficar rico sozinho se você não partilha com os irmãos. Por isso, a nossa oração final. Senhor nosso Deus, obrigado por nos dar neste dia, neste momento, neste rico trabalho do Espiritualidade na Ação, a oportunidade de discutir o orçamento municipal. Pai, a omissão dos prefeitos, dos vereadores, em convidar o povo para participar e discutir o orçamento, beirou o escândalo. E a consequência disso, Pai, é aumento da corrupção. Pai querido, oriente, abençoe, desperte em toda a sociedade a participação. Também, Pai querido, nós pedimos, abençoe o juiz que está julgando o processo nos próximos dias da Educafro contra o Google. O Google lançou um programa, lançou um aplicativo chamado Jogo da Escravidão, onde você compra e vende escravo, você ganha pontos se você torturar escravo no jogo. E nós abrimos o processo contra o Google e a gente tem certeza que a justiça vai estar do nosso lado contra esse racismo, contra essa displicência da empresa Google de não cuidar dos seus conteúdos. Um jornal, uma televisão que solta um conteúdo inadequado é punida, é punido. Por que não as redes sociais também serem punidas quando soltam conteúdo inadequado? Por isso, meu querido, nós te pedimos, abençoe o juiz, ilumina o juiz e amplie nós, povo, sociedade. Luta também pelo caminho jurídico. Te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fala, turma! É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que
perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é 1 hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês!